Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! Todo sofrimento é motivo de perturbação individual ou coletiva. Quando as sociedades têm problemas, o indivíduo também padece seus efeitos. O contrário também é verdadeiro. Assim, na medida em que compreendemos os efeitos e as razões do sofrimento humano, de alguma forma contribuímos para minorar a dor das coletividades. Ainda que ninguém goste de sofrer, contudo, compreender o sofrimento é uma forma de cooperarmos com os seres humanos. Este assunto está na pauta da entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. A primavera se caracteriza pelo retorno do verdor das vegetações que por algum tempo se mantiveram dormentes. Contudo, a força da natureza faz surgir com ímpetos irresistíveis o vigor da vida que se encerrava nas suas entranhas. Como se fossem determinadas a eclodir em certo tempo, revelando a sabedoria da criação divina, os seres vivos se expressam de acordo com suas características, apresentando a magnitude e perfeição de seu poder. Há um determinismo natural que orienta a vida de tal modo irresistível contra o qual nada podemos ou devemos fazer, a não ser favorecer-lhes os desígnios. No ser espiritual, de igual forma se apresenta o mesmo vigor, o mesmo determinismo. Contudo, nesse particular, podemos potencializar, auxiliando a florescência que aguarda o porvir. Espíritos ainda jovens que somos, igualmente guardamos o verdor dos tempos, esperando a estação divina fazer aflorar em nós os ímpetos superiores. Se na natureza ela guarda a força da ação material, nos espíritos aguardamos o tropismo moral capaz de arrancar do caos a vida em direção à sublime luz. Somos jovens espíritos que ensaiam os primeiros brotos, as primeiras florações. Por isso, não podemos desperdiçar nossas energias estendendo raízes nos pântanos lamosos, a fim de não envenenar os frutos aguardados no porvir. Raízes em solos férteis é onde devemos erguer a árvore dos nossos dias. Diferentemente da natureza material, não sofremos a ação das estações do ano, que como o outono ou a invernia, não nos atingirá, a não ser que nos deixemos roer pela ação infeliz do tempo. O espírito é imortal, incorruptível, na visão de Paulo de Tarso, expressando as feições imateriais do ser. Nossa destinação é ganhar os céus na direção do astro-rei que faz derramar de sua taça de luz a fonte da frutificação. Hoje o quadro de entrevista traz o tema Como compreender o sofrimento? Acompanhe. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso quadro de entrevistas, o nosso bate-papo. Mais uma vez temos a alegria de receber aqui Dineu de Paula. O Dineu, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do currículo dele, acesse o site do nosso programa, avidaemfoco.com.br, clique no menuzinho lá embaixo sobre o programa e você vai saber que o Dineu é um trabalhador também, né? Dineu, além de ser um estudioso do espiritismo, na sua vida profissional atua como juiz federal. Muito sofrimento, Dineu?
Normal. Normal, né? O normal. Toda profissão tem o seu. Toda profissão tem o seu sofrimento. E nós estamos aqui hoje para falar exatamente desse tema, Edneu. Sofrimento. Né? E analisando o contexto do planeta, eu gostaria de te perguntar, por que o sofrimento está tão presente na vida humana? E está presente, não é, Márcio? É preciso reconhecer que não importa a situação social, jovens, velhos, crianças, rico, pobre, uma vida cor-de-rosa simplesmente não existe. Não existe pessoa que passe a vida na Terra em regime de exceção e que não enfrente dissabores, dores físicas e morais. A dor é realmente uma companheira da existência humana. Um grande pensador espírita, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem uma indagação muito interessante. Ele diz que tudo em a natureza sofre, animais, o homem, e entretanto o amor é uma lei da vida e foi por amor que Deus criou os homens. E que essa é uma contradição horrível que levou muitas pessoas, muitos pensadores à descrença. E é realmente uma aparente e grave contradição, né? Um Deus de profundo amor, que cria os seres por amor, mantém o universo por amor e todas as criaturas dele sofrem. E é interessante que o próprio Jesus, né, que apresentou Deus ao mundo sob uma nova roupagem, né, não mais um Deus terrível, mais um Pai amoroso, cuidadoso, ele também admitiu em várias oportunidades a necessidade do sofrimento, né? Tanto que disse, certa feita, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E houve uma oportunidade muito específica que, na verdade, fornece uma pequena chave para a gente entender a respeito da necessidade da dor no mundo, da presença tão constante, é quando ele foi preso e Pôncio Pilatos lhe indagou se ele era o rei dos judeus. E ele disse, meu reino não é deste mundo, porque se fosse a minha gente viria em minha defesa, mas o meu reino ainda não é deste mundo. Ou seja, e daí ele aceitou todos aqueles eventos, ele aceitou, digamos, ser preso, ele aceitou o açoite, as humilhações e a cruz, porque o reino dele ainda não era neste mundo. Então, entendendo como o reino de Deus no mundo, o cumprimento da lei divina, ou seja, a vivência da lei de fraternidade, de dignidade. Então, a resposta que dá para extrair disso de uma forma lógica é que o sofrimento é tão nosso companheiro na Terra porque nós ainda não vivemos o reino de Deus, porque nós ainda estamos longe de cumprir a lei divina. É essa a razão de tanto sofrimento no mundo. Então, você está dizendo que o sofrimento é inerente, ele faz parte de um determinado estágio de evolução dos seres vivos, né? Perfeito. Faz-se, evidentemente, a exceção dos grandes missionários, que são as grandes almas que reencarnam no mundo para exemplificar o bem e que então eles vivem o amor renúncia e eles aceitam sofrer sem necessidade para exemplificar o bem no mundo. São os professores que vêm até nós e do qual o maior exemplo, incontestavelmente, é Jesus Cristo, que em sua condição angélica, ele abdicou temporariamente das instâncias de luz e desceu para conviver conosco, tá? Mas, à parte isso, às vezes se fala que o sofrimento ele é uma decorrência do erro, ou seja, eu errei e por isso eu sofro. Só que isso aí não é uma verdade assim muito profunda. A informação mais correta é que o sofrimento ele é uma decorrência da imperfeição. Tudo que é imperfeito sofre, porque a felicidade perfeita, ela só é possível a seres perfeitos, ou seja, a seres que se angelizaram. Na obra O Céu e o Inferno, que compõe a codificação da doutrina espírita, Allan Kardec ele faz entrevistas com espíritos das mais variadas ordens, desencarnados, que são suicidas, criminosos renitentes, espíritos bons, endurecidos, e a partir daquilo, digamos assim, do que realmente eles vivem no plano espiritual, digamos, não é uma formulação etérea sem base fática, ele parte dos fatos, das entrevistas, dos relatos do que eles vivem no plano espiritual, e ele formula o que se denomina de Código Penal da Vida Futura.
E por esse código, ali está muito claro que, na verdade, o sofrimento ele decorre da imperfeição. Quanto mais imperfeito o ser, mais sofrimento ele tem, certo? E isso é algo que nós podemos analisar mesmo no dia a dia. Por exemplo, qualquer vício que se tenha, ele gera sofrimento. Se um homem é ciumento, por mais que a companheira dele seja digna, ele vai estar sempre apavorado com a perspectiva de que algo fuja do controle e que ele não acompanhe. Digamos, um homem orgulhoso, uma determinada situação em que ele se sinta diminuído, ele fica extremamente ofendido. Ao passo que uma pessoa humilde, na mesma situação, ela não nota. Então, na verdade, a ofensa é do tamanho do orgulho. Tá? Se eu não sou orgulhoso, aquilo nem me atinge. Se eu sou muito orgulhoso, a ofensa é muito grave e o sofrimento também. Então, a quantidade de vícios que eu tenho, eles geram uma dor inerente àquilo. Da mesma forma, as virtudes geram bem-estar, geram alegria. A pessoa que vive de uma forma digna, ela tem a consciência tranquila, ela não fica o tempo inteiro apavorada, que vão descobrir algo da vida dela. Se ela é transparente, se ela é digna, se ela é decente, se ela atende os seus deveres, ela vive com uma tranquilidade maior. Então, realmente, é uma decorrência da imperfeição humana. E não, então, de uma suposta dívida, um resgate que esse espírito tem que fazer, né? Acho que é muito importante essa distinção aí para que a gente Justamente. não ache que está todo mundo pagando aí. Sim. Não, até existe, evidentemente, a expiação, que você cometeu um grave erro, mas a parte disso, qualquer fissura moral que você tenha vai te gerar sofrimento. Por exemplo, a gula, a pessoa que é gulosa, ela vive comendo, além da conta, e passando mal. Entende? A dor é uma decorrência lógica. Então, veja, a ideia é que a criatura canse das consequências e abandone o vício, tá? Porque todo vício gera dor. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, Dinel. Renata já nos chama e nós já voltamos. Fique conosco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Você está assistindo A Vida em Foco. Retornamos com a segunda parte da entrevista com o tema Como compreender o sofrimento? Saiba a resposta. Estamos de volta. Bom que você ficou conosco. Dineu, minha pergunta é a seguinte, estamos falando aqui de sofrimento. Tentando compreender o sofrimento sob a perspectiva oferecida pelos espíritos, que coordenam os destinos aí da própria humanidade. O sofrimento, então, Dineu, minha pergunta, é um meio de que Deus se utiliza para incentivar, para promover o progresso da criatura? Justamente, porque está explícito nas obras da doutrina espírita que o progresso é uma lei da vida, tá? E Deus é um mestre exigente. Ele não se contenta com um rascunho da obra dele, ele quer a perfeição. Então, ele não deixa ninguém quietinho e confortável numa situação de imperfeição. Ele vai sempre fornecendo recursos para que a criatura, digamos assim, se esperte e caminhe. Tá? E se formos refletir a respeito da vida humana, das pessoas com quem convivemos e da nossa própria realidade íntima, são raras as pessoas, se é que existem em nosso contexto social, digamos, que têm essa disposição firme para ser melhor, independente de qualquer consequência e de qualquer resultado positivo ou negativo, entende? Que estuda pelo prazer de aprender. Entende? Simplesmente pela alegria de conhecer, ou que trabalha pela vontade de ser útil, pelo prazer de ser útil, ou que quer ser melhor pelo sentimento da própria dignidade, uma satisfação em ser hoje melhor do que ontem. Então, as pessoas, em geral, elas precisam de alguns incentivos. E essas incertezas, esses percalços da vida, eles funcionam como esses incentivos. Por exemplo, a competição no mercado do trabalho. Ela gera um certo desgaste, entende? A dinâmica da economia, que vai bem ou que não vai bem, que é preciso competir aqui e acolá. Isso faz com que as pessoas gastem muito tempo estudando e se preparando e se burilando intelectualmente para conseguir se manter naquele contexto. Isso faz com que o intelecto evolua. E o intelecto que num primeiro momento você utiliza
para satisfação ou para atendimento de algumas necessidades materiais, dali a pouquinho você vai usar para compreender algumas verdades morais. Da mesma forma, você tem uma relação que não vai muito bem, você tem um namoro ou um casamento, algo que de repente não dá muito certo. E claro que você tem a angústia, todo aquele sofrimento daquela crise que se instaurou, mas ao mesmo tempo depois você vai refletir a respeito do que você viveu. Então a vida ela vai sempre exigindo você para que você seja melhor. Então veja como é interessante isso. Os vícios eles geram sofrimento, tá? E as virtudes geram alegria. Então é um combustível, porque é natural, todo mundo quer ser feliz. E o único jeito de eu ser feliz é cuidar de ser melhor. Então é realmente um combustível, veja. Porque se os vícios gerassem alegria, quem que ia ter interesse em se livrar deles? Então, realmente é um combustível que vem algo muito básico do ser humano, que é o instinto de conservação, é o desejo de ser feliz. E a natureza, a ordenação cósmica lida com isso para nos convidar a fazer com que a gente canse do sofrimento. Como nós cansamos da consequência do vício, nós paramos de agir de forma equivocada e ajustamos o nosso proceder à lei divina. Dineu, não há alguns eventos dolorosos que não possam ser evitados, embora as pessoas eventualmente se esforcem para fazer a coisa certa, se esforcem em ser boas? Com certeza que há. Se você não morre jovem, você vai envelhecer. Todo mundo passa por enfermidades. Essa questão da dilaceração do corpo físico, que, digamos, é uma lei da vida, a destruição dos corpos físicos para que a essência espiritual se renove. Então, pouco importa se você é uma pessoa boa ou se você não é uma pessoa boa. Se você viver muito, você vai ter as limitações da velhice, você vai ter amigos queridos que morrem. Então, é inevitável. A vida na Terra, ela tem esse aspecto de destruição periódica. Só que isso, ele tem uma finalidade providencial, é nos lembrar que nós estamos na Terra, mas nós não somos da Terra. Nós renascemos na carne para atingir alguns objetivos. Então, isso nos mostra a transitoriedade de tudo, até do próprio sofrimento. O que pior que pode acontecer comigo? Que eu morra. É o meu corpo que morre. Eu vou continuar como espírito para sempre e vou reencarnar novamente. Então, nenhum sofrimento é tão horrível, porque tudo passa. Tá? A fragilidade de todos os seres, nós temos, isso aí nos ajuda até a ter compaixão do próximo, porque nós entendemos, é muito mais fácil eu ser solidário com uma dor que eu também experimento. Então, essa vivência do dilacerar, que todo mundo vivencia em si ou nos seus amores, nos torna solidários e compassivos em relação ao nosso próximo e nos chama a atenção para o que realmente importa. Os corpos, as posições sociais, tudo isso vai terminar um dia. E o que vai restar? A minha dignidade pessoal, o que eu aprendi, a bondade que eu conquistei. Muito bem, Dineu. Nesse minuto final, uma mensagem, então, para aquele que nos assiste. Qual seria a postura adequada em face da dor? Porque a dor é inevitável, segundo a gente tem visto aí. Então, qual seria a postura adequada? Primeiro, evitar tanto quanto possível, porque a postura do cristão não deve ser uma postura de masoquista. Os problemas são Deus que apresenta de uma forma natural perante a vida. Quando o problema se instaura, aceitar com serenidade aquilo, sabendo que faz parte do processo evolutivo e fazer o possível para se livrar. Só que enquanto aquela situação está me confrontando, eu entender a finalidade de burilamento e de crescimento que aquilo me traz. Então é uma postura serena, madura, é uma grande conquista espiritual aprender a lidar com a dor. Muito bem, Dineu. Mais uma vez, gratidão, alegria em receber você, respostas lógicas, precisas. E você que nos assistiu, permaneça conosco que o programa ainda continua com algumas atrações. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Meu nome é Patrícia, moro em Guarapuava, no Paraná. Acompanho o programa Vida em Foco pela TV Educativa todos os domingos. É o meu café da manhã espiritual, já que quase não tenho tempo para conhecer um centro espírita. Então, para mim, é uma bênção este programa. Já aprendi muito e sei que muito tenho a aprender. A minha dúvida: os espíritas costumam dizer que fora da caridade não existe salvação. Basta fazer a caridade?
Ler, estudar, compreender as revelações divinas que os Espíritos nos trazem não é importante? Não é fundamental para nós? Agradeço se puderem responder. Prezada Patrícia, que bom que você nos escreveu. Muito importante essa pergunta. Fica um abraço aos amigos de Guarapuava que nos acompanham. Respondendo, o lema fundamental da obra de Allan Kardec, formulado no Fora da Caridade Não Há Salvação, é bastante expressivo para que nos percamos em considerações detalhadas. Toda vez que fazemos a caridade desinteressada, estamos contribuindo, estamos reforçando a obra da fraternidade na Terra, principalmente nesses dias de tanto egoísmo e tanta indiferença, onde, com raras exceções, cada um tem procurado defender os seus interesses próprios. É como dizem os nossos queridos irmãos nordestinos, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Mas os que conhecem o Espiritismo compreendem que o Evangelho de Jesus tem uma face profundamente educativa e transformadora. Aliás, bom que se diga, o Evangelho é o código de felicidade para a criatura humana. Bem se vê por aí que ainda estamos longe dessa felicidade justamente por não termos adotado Jesus como modelo em nossas vidas. Para muitos, ele ainda continua crucificado. Por outro lado, nesses tempos modernos, temos necessidade de trabalho imediato para a iluminação interior do homem e da mulher, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Sendo assim, é mais do que oportuno estimularmos o valor da chamada evangelização. Não uma imposição, mas uma exaltação da grandeza incomparável da moral e da ética de Jesus, de modo a formarmos uma mentalidade espírita cristã com vistas ao futuro e, principalmente, com vistas ao presente, porque estamos vivendo dias de muitos desafios. Estamos com sede de paz, estamos com sede de Jesus, mas de um Jesus descrucificado e próximo da nossa realidade cotidiana. Esses são elementos que o Espiritismo traz com segurança e clareza. Não podemos desprezar a caridade material que faz do Espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as tradições religiosas sectárias também organizaram as construções, as edificações materiais para a caridade no mundo, sem esquecer os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Apesar disso, quase todas as suas obras se desviaram, perderam o objetivo. Por quê? Porque se esqueceram de educar, de iluminar-se. Grandes religiões têm sido um exemplo típico. Sem querer mencionar nomes, você deve imaginar muito bem do que estou falando. Há igrejas que são senhoras de uma fortuna considerável, que construíram numerosas obras concretas de assistência social, mas que sentem hoje que as suas construções são apenas de pedra, uma vez que em seus estabelecimentos luxuosos, o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. As obras da caridade material, a tão conhecida assistência social, somente alcançam a sua feição divina quando levam o homem à espiritualização, renovando seus valores íntimos, porque, reformada a criatura humana, segundo o modelo que é Jesus, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Concluo repetindo o pensamento do benfeitor espiritual Emmanuel, que foi orientador da mediunidade de Chico Xavier por mais de 70 anos. Ele diz assim: o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a construção definitiva, para a qual os espíritas sinceros devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que nos compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade, através do exemplo pessoal, acima de tudo, e sempre que oportuno, através do esclarecimento e da reflexão. Ótima semana para você e para sua família. Fique com o Haroldo Dutra Dias e o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Nessa temporada, estamos estudando as parábolas de Jesus, especialmente as 32 histórias contadas pelo Mestre para retratar o reino de Deus e a ação divina. No episódio anterior, nós comentávamos sobre as características da agricultura. E hoje
começaremos o nosso estudo dessas histórias pela primeira e talvez a mais famosa delas, a parábola do semeador. Essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Estamos utilizando uma tradução própria, feita, por enquanto, dos 4 Evangelhos e de Atos dos Apóstolos, editada pela Federação Espírita Brasileira. Mateus 13, capítulo 3 a 9, mas ela também está em Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 9, e em Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 8. Nesta parábola, é muito importante compreender que Jesus, durante a sua missão na terra, circulava na Galileia entre camponeses poetas. Camponeses que viviam da agricultura, do esforço das suas mãos, do trabalho árduo e diário junto à terra, mas que também não deixavam de ter uma profunda sensibilidade religiosa, cultivada nas sinagogas, no Templo de Jerusalém, ouvindo as histórias, as máximas morais extraídas do Antigo Testamento. Eram então pessoas que circulavam entre o altar da natureza, em adoração a Deus, e o trabalho diário, repleto de esperança, de muito esforço e de muito sacrifício. E para se entender essa parábola, é necessário aqui resgatar o que já comentamos no episódio anterior sobre uma característica essencial da agricultura na Galileia de 2000 anos atrás. O terreno não era preparado antes de ser lançada a semente. Pelo contrário, depois da colheita, depois que a terra foi pisoteada, depois que animais circulavam no campo, que toda sorte de espinhos, ervas daninhas, pedras, pedregulhos estavam sobre o terreno, o lavrador lançava a semente e vinha então com um animal que puxava uma espécie de arado, e aí então o arado sulcava a terra, deixando-a preparada para o crescimento da semente que já havia sido lançada. Na agricultura de hoje, nós sabemos que o lavrador prepara antes o terreno, arando, adubando, corrigindo o pH, para somente depois lançar a semente. Nessa parábola, nós encontramos um semeador que sai a semear e, porque a terra não foi antes preparada, de acordo com a cultura da época, essa semente cai na beira do caminho, que é o caminho por onde passavam os lavradores no momento anterior da colheita, cai também sobre espinheiros e caem sobre pedregulhos, pedras que eram lançadas no processo da colheita anterior, o que mostra que a semeadura é irrestrita e que o trabalho da terra somente é feito depois que a semente foi lançada pelo semeador. Mais detalhes, continuamos no próximo episódio. Até lá! A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!